Bom dia! O Band Mulher deste sábado já está no ar, trazendo informação, bem-estar e boa música para começar o fim de semana com energia positiva. A declaração do imposto de renda segue deixando muita gente com dúvidas, mas calma que a gente te ajuda. A contadora Liliane Castro está conosco para esclarecer os principais pontos e evitar dor de cabeça na hora de acertar as contas com o leão. Você tem dificuldade em identificar o que está sentindo? No quadro Limonada Zen, Adriano Sescani fala sobre como a falta de conexão com os sentimentos pode impactar a nossa vida e o que podemos fazer para mudar isso. E quem busca equilíbrio emocional vai gostar do assunto da terapeuta Josie Pacheco, que explica como funciona uma fórmula floral e o seu papel no nosso bem-estar. E claro, não pode faltar música, para embalar a nossa manhã. No estúdio, a voz talentosa de Ana Carla De Carli, trazendo uma apresentação especial de divas para você curtir aí de casa. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E a gente já abre esse Band Mulher falando que é tempo de declarar, o famoso imposto de renda. E as dúvidas começam a surgir. Daqui a pouco eu vou conversar aqui no estúdio com a Liliane Castro para esclarecer as regras. Mas agora, a doutora Virgínia Lobato Flores explica quem está isento da declaração deste ano. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Estamos na época de declaração de imposto de renda. O que muita gente não sabe é que existem pessoas que não precisam pagar o imposto. E eu tô falando também daquele imposto que é lá descontado mensalmente. Sabe por quê? Porque são detentores de doença grave. Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa isenção. 2 são os requisitos exigidos para a concessão da isenção do imposto de renda. O primeiro deles é receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o segundo, estar acometido de uma doença arrolada nos dispositivos legais que prevêem a isenção. Essa isenção, ela vale inclusive para quem recebe aposentadoria complementar, porque é necessário ter o caráter previdenciário do valor recebido para ter direito ao desconto. Mas quais são essas doenças? Vamos lá. A isenção, ela abrange uma gama enorme de condições de saúde, mas eu vou trazer aqui para o pessoal de casa as principais delas, que são tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, cardiopatia graves, doenças de coração, doença de Parkinson, contaminação por radiação, dentre outras. Se você se enquadra numa dessas doenças, você pode, então, requerer administrativa a concessão do benefício. A maior dúvida é, este pedido ele pode ser retroativo? O termo inicial para a isenção da restituição não se limita à data do laudo médico que você vai ter que apresentar para comprovar o diagnóstico, pois o laudo pode ser numa data, mas a doença já existir há muito tempo. Por isso é importante que você peça ao seu médico que registre sempre o código da doença e a data do seu início, para que então você possa sim buscar esse período de forma retroativa. A isenção ela é concedida com base no diagnóstico da doença e ela é independente da pessoa apresentar sintomas no momento do benefício. Se você é beneficiário do INSS, o pedido ele pode ser feito diretamente, sem a participação de advogado, no aplicativo do Meu INSS. Já se o recebimento da aposentadoria é feita por outra instituição, você deverá procurá-la e entender como é que funciona o pedido administrativo. O importante, afinal, é não pagar imposto. Gostou dessa informação? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Muito obrigada, doutora Virgínia, é exatamente isso. E agora a gente está com a Liliane Castro aqui, ela que é contadora, trabalha direto com essa questão de declaração de imposto de renda. E a gente trouxe justamente para que ela venha,
contar pra gente as novidades, porque todo ano muda alguma coisa e a gente começa a ficar em dúvida, né? Que é o que eu falei aqui na abertura do programa. Mas não sei se antes de trazer as novidades, tu queres acrescentar alguma coisa ao que a doutora Virgínia falou. Liliane, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Regina. Sim, duas coisas, tá? No caso, a isenção, ela também é para pensão alimentícia. Tá? O Supremo deu para pensão a isenção, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que isentou. Então, isso já acrescenta aí ao que foi dito. Tá? Exato. E quem é isento, quem consegue a isenção, pode se beneficiar, por exemplo, na compra de um veículo. Daí tem todo um processo que faz, mas que pode conseguir um valor reduzido em função disso, que daí vai isentar dos impostos. Bom, vamos lá então. Novidades, né? O que mudou para esse ano que a gente tem que estar atenta? Bom, basicamente são dois limites, tá? Rendimentos tributáveis, né? Que aumentou um pouquinho para 33.888 de obrigatoriedade para declarar. E atividade rural, 169.440. Esses são os limites que são obrigatórios de entrega de declaração. Bom, também tu estavas falando sobre a declaração pré-preenchida. Exatamente. O que se faz? Se pode puxar pelo Gov.br, né, a declaração pré-preenchida, que daí vão ter os dados que foram informados na DIRF. Só que tem que ter cuidado, porque nem tudo é informado ali. Então, a gente puxa e depois vai fazendo uma validação das informações. Por isso que eu sempre digo aqui que o mais importante é a gente consultar, né? Alguém, um contador, enfim, alguém que seja especialista nisso. Porque muitas vezes a gente faz e acaba se perdendo em algum dado, né? Que depois não bate. Geralmente é isso que acontece. Bom, sobre posse de bens. Bom, posse de bens. Os bens acima de R$800 mil, quem tem, né, é obrigado a declarar também. Mas o que é isso? Quem vai lá na declaração de bens e direitos, soma tudo que declarou. Conta corrente, aplicação, uma residência, um automóvel. Se somar acima de 800 mil, também é obrigado a declarar, embora não tenha rendimentos. Às vezes a pessoa não tem nada, mas tem o patrimônio. Eu não sou obrigado. Uma outra coisa é a pessoa que tem idade. Eu não preciso declarar. Não, o que tu é obrigado a declarar se tiver rendimento tributável que te obrigue, tá? E a aposentadoria, ela acima de 22.847,76 já se considera rendimento tributável. Bom, e já que estou aproveitando que tu falaste, o que é essa posse de bens e tal, imóveis, carro e tal. Por exemplo, quem vendeu, né, um imóvel nesse ano, como é que comprova isso? Quem vendeu um carro também? Tem que ver o valor, que aí vai ter que calcular o ganho de capital. Tá? Dependendo do valor. Por exemplo, os veículos carros e bens acima de 35 mil por mês já tem que declarar. Já tem que fazer o ganho de capital. E é um outro informativo que vai fazer. Daí sempre se dá para um contador fazer, né? Porque é mais complexo, exatamente. Tá, e essa questão da venda de imóvel, por exemplo, a pessoa tem que declarar. Como é que ela faz isso? Ela vai ter que ver primeiro se tem ganho de capital. Aí ela vai pegar e vai calcular lá, apura. Daí, quando fizer a declaração, tem que passar para dentro da declaração, importa esse ganho de capital. E aí se informa direitinho para quem vendeu, né? O valor da venda, tudo certinho. Questão de escrituras, contratos, essas coisas todas. E quem tem, por exemplo, algum tipo de investimento no exterior? Tem que declarar. Obrigatório declarar. Rendimento no exterior também tem que declarar. Dependendo do tipo de investimento, vai ter tributação, né? E daí tudo depende do país, né? Cada país tem uma norma. Né? Questão de herança também. A herança é interessante, porque as pessoas às vezes ficam em dúvida. Né? Primeiro se faz a declaração do espólio, que se chama, né? Que é a declaração da pessoa que morreu, e declara-se todos os bens. Só que quando vai passar o bem para o herdeiro, às vezes o bem está muito defasado e as pessoas têm dúvidas em relação a isso. E aí se tem que avaliar. Vai se passar pelo bem, pelo valor mesmo que estava declarado, ou se vai passar por um valor maior. E aí vai ter o ganho de capital. O que costuma cair na famosa malha fina?
declarações que não ficam desencontradas, por exemplo, na DIRF. Se tu colocas um valor errado, diferente do teu comprovante de rendimento anual, aquele que tu recebe, aí vai gerar uma divergência e a Receita vai te notificar. Tá, mas que tipo de coisa geralmente costuma dar problema? Pergunto isso porque as pessoas têm essa dúvida mesmo. Às vezes a pessoa não declara achando que não precisa declarar, aquela velha história. E aí tem algumas coisas que geralmente são mais peculiares, né? Ou seja, vão cair. Vamos pegar um exemplo do médico, tá? Ele atende vários convênios. Aí chega um convênio lá, é um valor pequeno, ele não declara. Só que o convênio informou que pagou para ele. Aí tu vai cair na malha fina. Não quer dizer que vai te dar um absurdo para pagar, só que tu vai ter que arrumar a declaração. Porque ela fica irregular. Aí na Receita diz, opa, tem problema aqui. Eles te informam onde que tem diferença. Outra dúvida que as pessoas têm. Quem é que paga e quem é que recebe, por exemplo, restituição do imposto de renda? Quem recebe restituição normalmente é quem teve retenção de um valor, né, do imposto, e quando faz o ajuste no final do ano, daria um imposto menor a pagar. Aí ela vai ter a devolução desse valor, que é a retenção. E quem paga e não recebe? Quem paga é o contrário, ela tem vários rendimentos. Como o imposto de renda ele é retido por uma tabela, quando tu vai declarar mais de um rendimento, vai juntar todos aqueles valores e vai para outra faixa da tabela, que tem uma alíquota maior e uma tributação maior, e aí tu já reteve uma parte na fonte, tu tem que pagar a diferença. A pessoa que faz sua própria declaração, digamos assim, né? Quando acontece isso de não fechar algum dado e a Receita avisa que houve um problema e que a pessoa... O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar alguém ou ela pode ela mesma, se ela já fez a declaração, ela tem que justificar, ela tem que ter notas, o que ela tem que fazer? Depende do que dá de inconsistência. Se é um erro de alguma informação que tu colocaste ali, trocou um número, aí tu retifica. Agora, tem casos que tu tens que comprovar quem foi pago, né? Por exemplo, o médico, eu tenho um valor muito alto de pagamento de despesa médica. Às vezes a Receita chama. E aí eu tenho que ter a comprovação daquela despesa. Eu não posso inventar uma despesa sem ter o recibo de que eu paguei, né? E essa questão, por exemplo, de consultas médicas, né? Que as pessoas geralmente podem declarar, né? Sim, as pessoas podem declarar. Hoje os médicos já informam as consultas para a Receita, então já existe esse cruzamento. Porque muitas vezes a pessoa não guarda, né, a nota ou evidente. Às vezes, mas eu não tenho como comprovar isso. Uma coisa interessante primeiro, se guarda a nota, sempre tem que guardar, né? Senão se conversa com o médico para conseguir novamente alguma cópia. Segundo, é que a pessoa tem que ficar atenta nessa parte, né? Que é uma parte bem importante, essa parte de despesa médica. Quem quer colaborar, por exemplo, né, na declaração de imposto de renda com alguma entidade, com alguma organização não governamental, como é que procede? Aí tem algumas entidades que têm convênios, né? Por exemplo, o Fundo da Criança e Adolescente, que aí tu consegue abater do imposto, tu pode recolher em nome daquela entidade também. Bom, aliás, eu preciso dizer que a Liliane vai estar com a gente mais vezes aqui no Band Mulher, trazendo também dicas de economia, né, coisas da nossa rotina, né, Liliane? Exatamente. Que é super importante, as mulheres principalmente, né, que às vezes tem trabalho, tem casa, tem supermercado, Então a Liliane vai estar sempre trazendo aqui pra gente alguma coisa legal. Exatamente, e a gente vai trazer mais alguma coisinha de imposto de renda também, né, que a gente ainda está no período de entrega. Sim, até maio, né? Até 30 de maio, não 31. 30, viu, gente? Porque... Só para confundir, né? Então tá, mas obrigada, viu, Lili, pela tua presença aqui no Band Mulher. A gente te aguarda até o próximo assunto. Gente, no sábado passado, a doutora Luiziane Tomazoni falou sobre a reabilitação oral, né? Que pode transformar a saúde geral, destacando os benefícios dos implantes para quem tem dentes comprometidos. Hoje, ela segue nesse tema explicando as vantagens de como colocar implantes, né, após a perda dos dentes. Semana passada, eu estive aqui falando para vocês sobre o porquê que é importante nós cuidarmos da nossa saúde bucal e como
a deficiência dessa saúde pode prejudicar a nossa qualidade de vida. E aí eu quero hoje reforçar um pouco mais alguns pontos que eu falei semana passada no que diz respeito aos implantes. Por que a colocação de implante pode impactar tanto na nossa qualidade de vida e na nossa autoestima? A perda dentária, ela é muito crucial na nossa qualidade de vida e na nossa autoestima. O que acontece? Quando nós perdemos dentes, toda a nossa estrutura mastigatória, ela fica prejudicada. Quando há perda de um dente ou de mais dentes. E o que isso vai acarretando? Uma perda óssea. Quando nós não temos dentes em alguns locais da boca, esse osso onde antes tinha o dente, ele vai murchando. E você vai tendo uma perda óssea. Então, nesse ponto, por que eu indico a colocação de implantes? Porque o implante, estando em contato com o osso, ele faz uma estabilização óssea. E aí tu não vai ter perda de osso. O que acontece em pacientes que usam dentadura? Aquela prótese total, que pode ser superior ou inferior, que é colocada no momento em que o paciente perde todos os dentes. Essa prótese, ela tem uma função, obviamente, mas hoje em dia nós temos recursos muito melhores para fazer a reabilitação, para devolver a mastigação e devolver a autoestima de você. O que acontece quando a gente usa uma prótese total? Ela fica apoiada sobre a nossa gengiva e sobre o osso e ela fica forçando ali. E essa pressão que é feita ao longo dos anos, ela vai causando uma perda óssea, uma reabsorção óssea. Muitas vezes a gengiva que está abaixo dessa dentadura, ela está toda lesionada, vai formando lesões e essas lesões podem se tornar até algo muito mais grave. Como é feito isso? Esses implantes, normalmente em torno de 4 ou 5 implantes, resolve o teu problema. A gente faz os implantes e sobre esses implantes é feita uma prótese, onde ela é parafusada sobre esses implantes. Então você vai ter uma prótese total na sua boca, presa por esses implantes e ela fica fixa, você não consegue tirar. Então isso é muito legal quando eu falo em autoestima, por quê? Muitas vezes, quem usa prótese total sabe do que eu estou falando. Você está num jantar com os amigos e aquela prótese na boca. Aí você vai comer um alimento um pouco mais duro, uma carne, por exemplo. E no mastigar, às vezes ela machuca. Você sente que a prótese não fica fixa, porque ela é móvel, e ela fica movimentando na boca. E isso acaba doendo muitas vezes e fazendo algumas feridas na boca. E outra coisa é o desconforto. Como é ruim tu estar conversando com alguém e aquela prótese movimentando na tua boca. Quando a gente faz os implantes e coloca essa prótese fixa sobre esses implantes, esse problema acaba. A prótese vai ficar fixa, tu pode conversar, tu pode morder, comer alimentos duros, mais resistentes e nada vai acontecer. A prótese vai ficar fixa na tua boca. Quando você tem uma prótese móvel na boca, uma dentadura, às vezes tu está conversando e as palavras saem meio estranhas. Ou então tu está conversando e aquela prótese fica se movimentando, que até tu fica meio receoso de falar ou de dar uma gargalhada com medo de aquela prótese cair da tua boca. Quando a gente faz os implantes e fixa a prótese sobre esses implantes, esse problema acaba. A prótese fica fixa, tu consegue conversar, tu consegue dar gargalhadas, consegue ter todas as expressões que tu sempre quis ter e não vai te preocupar, porque não vai cair. Ela vai ficar fixa e tu vai ter liberdade de se expressar como se aqueles dentes fossem sempre seus, estivessem sempre ali. Então é um recurso muito legal, colocação de implantes e fazer uma prótese sobre esses implantes. Obrigada, viu, Lui? Bom, comigo aqui já está o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, você sabe que é o cardiologista, o nosso colunista aqui do Band Mulher. Hoje eu acho que nós vamos arranjar confusão, viu, Dr. Gilberto? Quando nós vamos falar desse assunto agora, vai ter problema isso aí. Bebida alcoólica. Ah, meu Deus do céu. Bom, vamos começar leve. Bebida alcoólica em pequenas quantidades.
pode fazer bem para o coração? É mito ou verdade? Tudo bom, Regina? Deixa eu te responder de uma outra maneira. Na realidade, aparentemente não faz mal. Sobre fazer bem, bom, aí é outra história. Por que se fala essa pergunta do bem? A gente já sabe que é do vinho tinto que nós estamos falando, né? O vinho tinto ficou muito marcado por essa questão, por alguns estudos, né, que fizeram uma associação entre consumo de vinho tinto em quantidades moderadas, não excessivas, e redução de eventos cardiovasculares. A gente apenas tem que ter cuidado quando a gente faz estudos como esse de associação, estudos epidemiológicos em que não existe uma intervenção ativa, é que eventualmente o fato de consumir vinho tinto pode ser um marcador de outros hábitos de vida que essa pessoa tem. Então, eventualmente, uma pessoa que consome vinho tinto, especialmente aqui no Brasil, na maioria das vezes é uma pessoa de um nível socioeconômico mais alto. Então, é uma pessoa que de repente tem mais esclarecimento sobre prevenção de doenças cardiovasculares, às vezes faz uma academia, tem um estilo de vida já mais saudável. Então a gente tem que ter cuidado, porque pode ser só uma associação e não um efeito direto do vinho tinto. E também tem que se dizer o que seria uma pequena quantidade. Exatamente. Então, porque a gente está falando de quantidade. Aí o vinho tinto tem algumas particularidades, né? Porque ele tem algumas substâncias que são chamadas os flavonoides, que são agentes antioxidantes, que estão presentes em outros alimentos, por exemplo, né? No suco de uva também, em frutas e verduras, legumes, etc. Tá? Então, por isso que se criou essa mística em relação ao vinho tinto. Mas não se fala do suco de uva, por exemplo. Não se fala, mas tem um estudo de São Paulo, lá do INCOR, o Dr. Protásio Lemos da Luz, que é até gaúcho, trabalha há muitos anos no INCOR, mostrando que o vinho, que o efeito do suco de uva é mais ou menos parecido experimentalmente, né, em animais de experimentação, ao do vinho tinto. Mas a questão toda o vinho, por um lado, pode ter esse efeito antioxidante, certo? Mas, por outro lado, ele é calórico também. Então, dificulta o controle da glicemia, do diabetes. Então, é aquela coisa, tem que ter um balanço. De modo geral, o que se recomenda que seria a dose adequada, não digo ideal porque não estamos falando de um efeito terapêutico, mas seria a dose adequada ou não maléfica do álcool em geral, seriam uma dose por dia para as mulheres e 1 a 2 doses por dia para os homens. O que seria uma dose? Uma dose, por exemplo, seria uma taça com 120 ml de vinho tinto ou uma caneca de cerveja. E você está falando da diferença de homens para mulheres por conta do peso? Geralmente por causa do peso, porque normalmente o homem tende a ter um índice de massa corporal maior, tá? Mas não é que são 2 drinks por dia para o homem, é de 1 a 2, depende da compleição física. Sim. Certo? E para o caso de destilado, seria uma dose pequena de um destilado, aqueles copinhos baixinhos, pequenininhos. Porque, na verdade, lendo sobre esse assunto, por exemplo, eu vi uma frase que eu digo, vou ter que perguntar isso para o Dr. Gilberto, que o vinho tinto teria, sim, um benefício, que ele seria um protetor das artérias do coração. Quer dizer, isso eu li. Não é bem assim, tá? O que a gente sabe do efeito do vinho tinto? Isso também estudos experimentais mostraram. Que, primeiro, o álcool, de modo geral, em doses baixas, ele pode causar uma redução da pressão arterial. O vinho tinto, especificamente, provavelmente pelos antioxidantes que tem na casca da uva, por exemplo, ele tende a reduzir os níveis de colesterol e aumentar discretamente o nível do colesterol protetor, o HDL. Mas a questão toda é o seguinte, existem outras maneiras da gente fazer esse mesmo efeito sem precisar tomar álcool. Sim, vamos proteger de outra forma. Exatamente, por quê? Porque o álcool, se a gente ultrapassa um pouco a dose, a gente pode ter aumento da pressão arterial, é a famosa curva J, ou seja, em doses baixas ele reduz a pressão arterial, em doses maiores ele faz a pressão arterial subir. Ele pode causar também uma aceleração dos batimentos cardíacos, pode deixar a pessoa mais propensa a ter arritmias e, além do mais, ele é calórico. Faz a pessoa ganhar peso, o consumo excessivo. Então, quem já tem problema de coração, pode ingerir álcool? A recomendação é mais ou menos a mesma. A gente não deve usar o álcool como remédio. O álcool vamos dizer assim, é uma coisa para recreação, para se fazer eventualmente, né? Não é para fazer todo dia, ficar bebendo todo dia, mesmo que seja uma dose reduzida.
Mas não é para tratamento, não é. Tem outras maneiras da gente fazer isso, né? Fazendo exercício físico, cuidando da dieta, não fumando, que não necessariamente seja o consumo de álcool. Então, o problema quando a gente fala sobre os potenciais efeitos benéficos do álcool e do vinho tinto em particular, é que as pessoas às vezes se acham autorizadas a, não, agora eu vou tomar vinho todo dia porque faz bem para o meu coração e está tudo certo. Então arruma uma desculpa para consumir álcool. Inclusive, e a gente, só para completar claro, o raciocínio, por favor. A gente tem que cuidar porque o limite entre uma dose moderada e o abuso é muito tênue. Então, claro. às vezes, a pessoa nessa batida acaba exagerando na dose e tendo os efeitos deletérios do álcool. Eu ia brincar com o seguinte, que nas redes sociais se espalha muito isso, que tem pessoas que morrem com mais de 100 anos. Eles dizem, não, a descoberta é a seguinte, ela tomava vinho, uma taça de vinho tinto toda noite. Eu costumo brincar que se tu pegar 10 pessoas que viveram acima dos 90 anos, tu vai ter 10 receitas de vida diferentes. Entendeu? Então, assim, depende, é ao gosto do freguês. Tem gente que tomava muito café, tem outro que bebia vinho tinto, tem outro que não fazia nada disso e viveu 100 anos. Então, não dá para a gente cravar e dizer que essas coisas mudam a nossa sobrevida. É o bom senso. Aquelas coisas que comprovadamente protegem o nosso coração e o nosso cérebro de infartos e de acidentes vasculares cerebrais ter um peso ideal, se exercitar com regularidade, controlar os fatores de risco, hipertensão, colesterol, diabetes, não ganhar peso ao longo dos anos. Então são todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? E que são comprovadamente eficazes. Às vezes é difícil, é muito mais fácil a pessoa dizer, não, eu vou começar a tomar vinho todo dia, do que se inscrever na academia, né? Reduzir a dieta, parar de fumar. Essas são coisas difíceis. Não usar o vinho, a bebida alcoólica como uma desculpa. Exatamente isso. Tá bom, obrigado, viu, doutor Gilberto? Vamos ver agora o que esse povo vai dizer, né? Vamos, a repercussão. Eu bebo e tal, tô bem, né? As pessoas adoram fazer isso. Obrigada. Falando nisso, né, em você aí de casa que costuma beber, deve ter lá aquela salinha, aquela sacada que você fechou, principalmente agora que vem o inverno, que você gosta de ficar lá, né, fechadinho e tal, tomando seu vinho, seu chimarrão, enfim, seu café, com a sua visita. Então, essa salinha sempre precisa de um móvel bacana, né, um móvel aconchegante, que seja para aquele espaço mesmo. Isso você consegue saber onde? Na Lemertz. E com um precinho, gente, ó, bem mais baratinho. Vamos então para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Voltamos com Band Mulher. E hoje, no quadro Saúde em Casa da CG Home Care, a atriz Luísa Tomé traz um recado importantíssimo sobre alimentação. Fala aí, Luísa! Hoje eu quero falar sobre alimentação correta, que serve tanto para aquele familiar que a gente cuida em casa com auxílio de cuidadores, como para nosso dia a dia. Crie uma dieta balanceada com frutas, verduras, legumes e proteínas. Fale com a nutricionista para te ajudar, se for o caso. Evite também os alimentos industrializados, ricos em sal, açúcares e gorduras. Isso vai fazer com que o organismo e metabolismo funcionem melhor. Vamos juntos aumentar a longevidade. Beijos! ACG Home Care, 25 anos. Obrigada, Luísa, querida. Obrigada, ACG Home Care. Bom, comigo aqui hoje para o estilo Simoneto está Douglas Rist, ele que é designer, na verdade ele também é da Simoneto, né? E claro, tem ainda por cima uma mostra, que você sabe que está rodando, né? Que é a Mostra Elite Design.
E o Douglas tem um ambiente nessa mostra. Que chique, hein, Douglas? Obrigada por vir aqui. Olá, Regina. Obrigado por me receber. Imagina, vamos falar desse ambiente, então, que é Morada Criativa. É isso? Me explica um pouquinho. Exatamente. O Morada Criativa, ele é um espaço inspirado em um ateliê residencial que busca questionar aonde a nossa criatividade foi morar. A gente tem umas fotos, né, que a gente pode ir mostrando, que o Douglas vai contando pra gente um pouquinho desse ambiente aí, através das fotos, né, Douglas? Pode ser, vamos lá. Olha aí, ó. Isso. Nesse espaço, a gente trouxe uma estética mais monocromática, né, trabalhando com umas cores que já estavam disponíveis no ambiente, preservando a história da casa e trazendo a cor como um objeto de destaque. Então, a gente tem algumas... E aqui, ó. Exato. Também. Aqui nós temos, então, o mobiliário da Simoneto, que também foi muito Chique. importante nessa criação do projeto. Ó, a gente vê que cortina, tapetes, tudo, essa coisa do monocromático mesmo, Exatamente. né, Douglas? Ó. Trouxe vários elementos, várias texturas, né? A gente está trabalhando bastante com textura, mas toda nessa paleta monocromática. E a importância desse projeto, né, para a Simoneto aí, junto com a Simoneto, né? Isso, a Simoneto foi um apoiador, está sendo um apoiador muito importante para esse projeto. A Simoneto trouxe a base para a criação do meu projeto, né? Então está sendo uma criação colaborativa muito importante para a minha carreira, inclusive. Que coisa boa isso, né? Muito. Poder fazer as duas coisas. E existem, a gente sabe, obras autorais ali, né, Isso. nesse espaço. Qual a importância de tê-las no contexto mesmo desse projeto? Isso, como eu quis trazer essa estética mais do criativo, tudo mais puxado para esse monocromático. E o meu estúdio, ele tem, né, essa característica do fazer também, né? Então eu pude trazer isso, trazer através dessas peças, é onde eu trouxe a cor, onde os visitantes têm que buscar a cor, né? Então a gente trouxe dentro desses elementos que são essas peças autorais. E na verdade o ambiente também, a gente até pelas fotos dá para ver um pouquinho, mas acho que indo lá, né, na mostra, que vai aliás até o dia 14 de junho, a gente consegue ver melhor que tu propõe ilusões de ótica, né? Exato. Exatamente. Dentro dessa proposta das peças autorais, né, a gente tem essa exploração da cor através dessas peças e tudo por conta da ilusão de ótica. E também aí tem um assunto, digamos assim, entre o passado e o futuro. Exatamente. Como a casa é uma residência da década de 60, a gente foi solicitado que a gente respeitasse o que já era da casa. Então, dentro desse projeto, a gente contemplou o que já era da casa, as aberturas, as rosetas do teto. Então, tudo isso foi preservado, ao mesmo tempo que eu trouxe mais da minha estética de trabalho para o espaço. Não, e até porque fica muito bonito mesmo preservar, né, essa Sim. história da casa. Exatamente. Eu acho que isso é o mais legal e talvez a Elite tenha procurado essa casa até por isso, né? Exatamente. A gente está trabalhando ali com a história da família Miranda. Então, foi muito legal também. Na inauguração, a gente recebeu todos os integrantes da família. Foi bem emocionante, tive o prazer de conseguir conversar com todos eles e enxergar os olhinhos brilhando do que a gente construiu lá. Muito legal, olha, parabéns pelo teu ambiente. Obrigado. Lá. Eu tô louca para visitar a mostra, logo vou visitar lá, vou tirar foto lá no teu ambiente. Tá certo. Tá bom, obrigada. E a gente, claro, segue falando de Simoneto, né? Agora com o João. Se você pudesse renovar a sua casa e ainda ganhar um ambiente de presente, essa é a condição imperdível de abril da Simoneto Grupo Duarte, onde na compra de 3 ambientes ou mais, você vai ganhar de presente da Simoneto Grupo Duarte um ambiente de menor valor. É imperdível, mas não para por aí. Você ainda pode ganhar até R$ 3.500 de voucher com a Via Padova, empresa parceira da Simoneto que trabalha com sofás, mesas, cadeiras e aparadores. Você pode escolher de todo o catálogo da Via Padova o produto que quiser. Então não perde tempo, agende logo o seu horário aqui com a Simoneto e tire o seu projeto do papel. Tá legal, hein, isso. Olha, cada vez a gente tem mais coisas lá na Simoneto, né? Olha só, a terapeuta Josiê Pacheco explica agora como funciona uma fórmula floral, né? E o papel dessa fórmula no nosso bem-estar. Bom dia! No programa passado eu trouxe o conhecimento de onde são extraídas as essências florais e de que maneira elas atuam em nosso organismo. Hoje, pessoal, eu gostaria de descrever para o público de casa de que maneira é elaborada a forma floral para o seu uso. Quero ressaltar que a terapia floral é uma terapia complementar que visa restaurar o equilíbrio espiritual,
emocional, mental e físico do indivíduo. Os florais são essências vibracionais retiradas das flores que atuam no nível energético do ser. Para elaborar uma forma floral específica para cada paciente, o terapeuta realiza uma anamnese detalhada, onde coleta informações sobre as queixas do paciente, sua personalidade e o seu estado emocional. Cada anamnese é única. É importante adaptar a abordagem às particularidades de cada pessoa, permitindo que o diálogo entre o terapeuta e o paciente flua de forma natural. Assim, o terapeuta consegue obter informações precisas, enquanto o paciente se sente acolhido para compartilhar seus sentimentos e experiências. Esse processo inicial é essencial para identificar as essências florais mais adequadas e personalizar a fórmula e o tratamento. Desta maneira, uma fórmula floral prescrita para 2 pacientes, onde a queixa principal é a ansiedade, por exemplo, serão elaboradas com diferentes essências, pois cada ser é único. É importante ressaltar, Regina, que a terapia floral é utilizada na prevenção e é complementar para tratamentos de sintomas e doenças como a ansiedade, insônia, estresse, depressão, traumas, autismo, TDAH, irritabilidade, bruxismo, acne, constipação, psoríase, TPM, menopausa, cólicas, fibromialgia, doenças respiratórias, cardíacas, entre outras. A terapia floral não substitui o tratamento prescrito pelo seu médico. O propósito desta terapia é proporcionar energia e bem-estar e complementar o tratamento focado na cura do paciente. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você sabe, só na Simoneto. E daqui a pouco a gente volta com música. Chegou a hora dela, né? A nossa dermatologista aqui do programa, a nossa colunista, a doutora Stephanie Mainardi Seolim. E hoje vamos falar de uma coisa muito próxima de todo mundo, que é aquela água quentinha, principalmente porque já tá esfriando, né? Vem o inverno, que é pior ainda, e a gente adora banho quente. Agora, precisamos falar sobre isso. A água quente traz alguns prejuízos ou só benefícios para o nosso banho, enfim, para a nossa pele? Pois então, eu acho que é de conhecimento geral que o banho quente não é o mais indicado, apesar de ser o mais gostoso, né? É muito gostoso, mas enfim. Eu não entendo muito essa galera que gosta de tomar banho gelado. Ou seja, não é gato, né? Eu fico pensando, a vida já tem tanta coisa difícil, vai dificultar o banho, né? Então, num geral, o banho quente não é o mais adequado para a pele. Não fervendo, água fervendo, né? Então tem algumas dicas que eu acho que podem ser úteis, porque agora começa assim a esfriar. Hoje já está um dia mais chuvoso, uma época mais chuvosa, começa a esfriar e as pessoas já começam a esquentar um pouco mais a temperatura do banho. E aí a dica é esquentar o banheiro. Porque se tu consegue tirar a roupa e ficar sem roupa no banheiro, sem sentir frio, tu não vai ter que esquentar tanto a água para se aquecer no banho. Não precisa ser um caldeirão. Não precisa ser um caldeirão. Então, no geral, eu não peço para as pessoas tomarem banho gelado ou banho frio, até para não se resfriar, para não ficar, né? Mas alguns cuidados são importantes. Então, por exemplo, tu vai tomar um banho mais quentinho, não lava o rosto naquela água tão quente, né? Lava o rosto no iniciozinho do banho com a água ainda mais fria ou no final do banho com a água mais fria. Mas aquela água que escorre... Tá, mas por quê? Porque a pele do rosto é diferente da pele do corpo? Ela é mais fina, principalmente a área das pálpebras. Então, resseca muito mais as áreas que já são mais finas e secas. E as áreas que têm tendência à oleosidade faz um efeito rebote. Ao tomar um banho muito quente, produz mais sebo logo depois. Então, por isso que aumenta, inclusive, a oleosidade do couro cabeludo no inverno, quando o banho é mais quente, quando se usa o secador. Então, a água quente, pensa,
Quando tu quer tirar a gordura de uma louça, tu não passa água quente? Faz a mesma coisa com a pele, só que aí a pele entende aquilo como tenho que produzir mais sebo porque tiraram toda a oleosidade natural da pele. Então faz esse efeito rebote, tanto no rosto, que pode piorar a acne, piorar a aparência dos poros, quanto no couro cabeludo, que aumenta a oleosidade. Aí vem a dermatite seborreica, que é aquela caspa ou aquela coceira do couro cabeludo, né? Em área de peito e costas, em homens principalmente, onde tem pelos, pode também dar aquelas lesões avermelhadas, descamativas, que é da dermatite seborreica da região peitoral. Então é importante não tomar um banho tão quente. E ao tomar o banho quente, digamos, um dia muito frio, até eu gosto, adoro um banho quentinho, hidrata a pele logo depois. Isso eu ia te perguntar. Porque tem pessoas que não usam. Eu a minha vida toda usei e gosto muito do hidratante ao sair do banho, né? E óleo, lembrando, óleo de banho não hidrata. Então, tu pode usar um óleo de limpeza para banho. Os Cleanse Oils ou os géis de limpeza hidratante são muito melhores do que sabonete. Então, é isso que eu indico para lavar o rosto, para lavar o corpo também no banho. Mas aí, saiu do banho, passa o hidratante, que aí tu não vai fazer esse efeito rebote. E isso vale para o rosto também. Saiu do banho com aquela sensação mais repuxenta da pele ressecada, já passa o hidratante. Quem tem pele oleosa vai usar o hidratante específico para pele oleosa. Quem tem a pele mais seca, um hidratante para pele mais seca. Mas é importante hidratar. E o couro cabeludo, a dica é, terminou o banho, dá uma passadinha de água um pouco mais fria. Não precisa ser gelada, mas diminui a temperatura para um morninho quase frio e dá aquela última enxaguada do couro cabeludo com uma água um pouquinho mais fria para evitar esse rebote da oleosidade do couro cabeludo também. E cuidar para não aplicar o condicionador ou o creme de tratamento tão próximo da raiz, porque aí também aumenta a oleosidade. Lembrando que não é legal ficar com o couro cabeludo úmido por muitas horas. Então, mais mesmo no inverno, né? No inverno, porque no inverno, como tem menos sol e a gente fica menos ao ar livre, com vento e tal, o couro cabeludo leva muitas horas para secar. Então, quem tem o hábito de lavar os cabelos todos os dias, não precisa deixar de lavar. Pode continuar lavando. Mas é importante, às vezes, dar aquela pré-secada com o secador, pelo menos mais do couro cabeludo, para evitar o desenvolvimento dos fungos. Porque fungo gosta do quê? De lugar quente, úmido e escuro. E aí o couro cabeludo é prato cheio, né? Então esses cuidados, assim, de não usar um sabonete, usar um Cleanse Oil, que é um óleo de limpeza para banho, ou um gel de limpeza hidratante, hidratar a pele logo depois do banho, tanto do rosto quanto do corpo. São cuidados básicos, dar aquela última enxaguada com água fria, não lavar o rosto com água tão quente, mais morninha, ou início ou final do banho. São dicas muito simples, fáceis de colocar no dia a dia e que fazem diferença, né? Vão prevenir tanto infecções fúngicas quanto as dermatites por ressecamento. Porque as pessoas não acreditam, mas pele seca coça. É verdade. E o ato de Parece coçar, tá com alergia. exato, o ato de coçar, tu começa a coçar pelo ressecamento, quando vê já dá uma dermatite, já sai uma lesão, às vezes já cronifica, então tu cria um problema que poderia ser facilmente evitado com um hidratante. Exatamente. Obrigada, ótimas dicas. Tá bom, Stephanie? Sábado que vem tem mais. Você sabe identificar o que está sentindo? Hoje, no quadro Limonada Zen, o Adriano Sescani fala sobre como a falta de conexão com os sentimentos pode impactar a nossa vida. Vocês sabem identificar os sentimentos? Sentimos o tempo todo, mas nem sempre compreendemos o que passa dentro da gente. Será que fomos educados a saber o que é um sentimento ou então a fingir que eles não existem? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, acho que vocês também vão gostar, que é sobre sentimento. Até porque nós somos sentimentos, né, Adri? Sem dúvida. Mas a gente não sabe o que é sentimento e confunde com emoção. Então, para começar o nosso papo, eu quero saber o que é sentimento e o que é emoção. Sentimentos
emoções e humor são os elementos do nosso mundo afetivo. Os afetos são compostos por emoções, sentimentos e humor. As emoções, elas são reações afetivas intensas. Elas têm curta duração e elas são expressas no corpo. É muito difícil tu sentir uma emoção e ninguém vê. A gente poderia dizer que a emoção é um sentimento rápido, só assim para uma... Passou rapidinho. Sim, para uma compreensão. Uma risada. Exato, uma risada. Um sentimento de felicidade. Um susto. O importante em relação às emoções é que elas têm curta duração e expressão física. A gente não esconde emoção. Já o sentimento a gente pode esconder. O sentimento, ele já é uma construção mental a partir da vivência da emoção. Um sentimento, para ser sentimento, precisa de um conceito. Para tu saber que tu tá alegre, que tu tá triste, que tu tá com raiva, tu tem que ter primeiro um conceito sobre esse sentimento. E como ele tem já uma participação do nosso mundo cognitivo, ele já fica mais fácil de ser escondido. Por exemplo, eu posso estar com raiva e não demonstrar, eu posso sentir amor por alguém e não demonstrar. O humor, o terceiro elemento do nosso mundo afetivo, ele é a nossa emoção basal, a nossa disposição, nosso estado emocional geral, que vai nos acompanhar, pode ser num dia, pode ser ao longo da vida. Quais são os sentimentos mais comuns que a gente sente? A gente tem os sentimentos básicos, que é de medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e surpresa. Tem sentimento ruim ou todos são sentimentos? Todos são sentimentos. No entanto, como a gente estava conversando, como os sentimentos eles vão precisar de um conceito para existir, a gente pode falar que num segundo momento existem sentimentos bons ou ruins. A gente julga os sentimentos. Os sentimentos ruins são aqueles mais complicados de lidar, são aqueles que socialmente ou culturalmente são considerados feios. Isso a gente ouve desde do jardim de infância, na família, até muito mais tarde, que são os sentimentos de ciúme, de inveja, tão presente hoje em dia nas redes sociais, né? Talvez seja o que a gente mais sente hoje em dia, é justamente inveja. Medo, insegurança, ciúme, vergonha, culpa, arrependimento, compaixão, são os sentimentos mais complexos que a gente pode considerá-los ruins, infelizmente. Por que a gente cresce reprimindo sentimentos ou não podendo expressar esses sentimentos? Isso é muito comum na nossa sociedade hoje. Muito comum. E sempre foi, talvez? Sempre foi. Eu até estudei informalmente para ver se em algum tempo da história, alguma civilização tinha um tratamento das emoções, dos sentimentos diferentes, mas não. Passam-se os séculos, os milênios e a gente aprende a reprimir sentimento. Por quê? Pois é, por ignorância, em primeiro lugar, por isso é tão importante a gente falar sobre isso. As pessoas não sabem o que é sentimento, por preconceito, por uma tendência que a gente teve a privilegiar a razão, né, desde o Renascimento. Não é que a razão seja bandida, mas ela não deve ser o único componente que a gente deve considerar nas nossas ações, e também por machismo. Facilmente a gente associa o sentimento, a capacidade de ser emocional ao feminino. Então é coisa de mulher. Qual foi a última vez que tu viu um homem dizendo tô com medo, tô com vergonha? Não disse. Não diz, tô perdido. 10 horas circulando na cidade até achar, porque não pode admitir que tá perdido. Isso não diminui ninguém, né? Não, de forma alguma. Se as pessoas soubessem que sentir e expressar sentimento, até do ponto de vista orgânico, é muito mais sofisticado, talvez elas expressassem com maior facilidade. Ou seja, reprimir sentimento é primitivo e nos inviabiliza de usarmos as melhores ferramentas que a gente tem. Reconhecer os sentimentos não nos enfraquece, muito pelo contrário, nos fortalece. No próximo episódio, eu continuo desvendando o universo dos sentimentos.
piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire started in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me on a dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, but you played it with a beat it. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, but you play what you play, what you play, what you played it to the beat. Gente do céu, será que preciso conversar com você? Tenho certeza. Eu estava brincando lá em cima, o diretor disse que lá todas as cadeiras viraram, tá? Que legal. Maravilhosa. Ana Carla Decalha aqui com a gente também o Lisandro Roa, né? Que é o marido dela, inclusive acompanha. Muito legal. E essa música, ela cantou aqui a Adele, né? Mas ela faz um tributo, na verdade, um espetáculo que é um tributo às divas, tanto brasileiras quanto internacionais. Quais são as nossas divas que entram aí nesse tributo? As brasileiras, com certeza, não podia ficar de fora. Nossa gaúcha, Elis Regina. Maravilhosa. Especialíssima. Foi aniversário, né, dela, seria de 80 anos, no mês passado. Então, nós sabemos que ela precisa estar no repertório. Nacionais também, Marisa Monte faz parte do nosso repertório. E das internacionais, aquelas que o mundo inteiro, né, tem as músicas ali na memória. Então, Whitney Houston, né, Adele. Whitney, maravilhosa. Eu sou apaixonada, já falei pra ela, Mariah e Whitney. Ela veio na rádio, no Manhã Bandeirantes com a gente, e eu e o Fabiano ficamos assim, ó, aliás, que ela parou aqui a Band. Tu estuda um pouquinho dessas divas para poder interpretá-las? A gente procurou fazer, na montagem do setlist, um resgate histórico. Então, algumas divas que fizeram muito sucesso em outras décadas, mas que influenciaram muitas compositoras contemporâneas, também fazem parte do nosso show, justamente por isso, pela história. Então, Nina Simone, Etta James, Aretha Franklin também estão no nosso setlist, influenciaram a própria Adele, mas também outras que a gente faz a performance da Beyoncé, né, todas elas. E a própria Elis Regina também, né, é uma grande influência para nós. Eu fico imaginando a tua dificuldade de escolher primeiro as divas e depois escolher um repertório, porque cada uma tem muitos sucessos, né? É verdade. Foi uma tarefa árdua, até algumas assim, puxa vida, não dá para fazer um show de 5 horas. Eu adoraria, que eu já quero te dizer. Eu vou ter que pedir aqui um trechinho, mas é um trechinho, pode ser só o refrão, de alguma Whitney ou Mariah, o que tu preferir. Podemos fazer Whitney Houston? Whitney. Que seria qual música? Capela? A do filme do Guarda-Costas. Ai, amo. I Will Always Love You. Então... If I should stay, I would only be in your way. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. Agora eu vou te falar uma coisa, não é para qualquer um cantar o Whitney Houston, cantar Mariah Carey, que tem vozes muito altas, né? Quer dizer, tu deve, evidentemente, eu vi que tu estava fazendo uns exercícios aqui vocais antes de começar, tu deve sempre estar cuidando da tua voz ao extremo, porque tu é uma pessoa que não pode, de jeito nenhum, ficar sem voz ou ter qualquer problema. É sobre isso, a gente tem que fazer as nossas rotinas de nebulização,
Tem também um treinamento vocal muito interessante para fazer como rotina, mas também pré-apresentação. Então, estava fazendo exercícios aqui para isso. Mas sim, a voz é a minha profissão, então eu cuido dela como minha joia. E tu fala baixinho, inclusive, né? Acho que já para não machucar essa voz maravilhosa. Bom, a gente tem agora 2 shows, né? Já previstos aí, 2 tributos. Se você também quiser contratá-la, tá bom? Ela tá, né? Aí à disposição. E os 2 próximos shows, então, são? Dia 26 de junho, estaremos no Hard Rock Café, Porto Alegre. A partir de que horas? A partir das 21 horas. E no dia 28 de agosto, no Sgt. Peppers. Ou seja, já tem uma agenda mais para lá, se você quiser contratar agora, logo. Perfeito. Fica contente. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Vou encerrar aqui o programa, claro que eu vou querer mais uma música, né? A gente já sabe disso para encerrar aqui o programa. Então, o Band Mulher de hoje fica por aqui. Tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil, Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos. Só na Simoneto. Fica agora com o programa do meu amigo querido, né, o Band Entrevista com Fabiano Brasil. Segundo, a gente está lá também juntos no Manhã Bandeirantes, né, na Rádio Bandeirantes. Ó, um beijinho, bom sábado, bom fim de semana. E agora vamos de Ana de Carli mais um pouquinho. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Fall across the distance and spaces between us. You have come to show